E hoje, como a gente tinha marcado, né, nós começamos uma série nova. E o nome dessa série é Encontros com Jesus. Então, o nosso projeto é que nos próximos 2 meses a gente trabalhe em cima desse tema. Então, a gente vai percorrer ali os evangelhos, né, lendo relatos e estudando um pouquinho sobre esses encontros que Jesus teve enquanto ele viveu aqui entre nós. E o que significaram esses encontros para aquelas pessoas, está aí, ó, encontros com Jesus, né? As lições que Jesus deixou, as marcas que ele deixou na vida dessas pessoas. E nós vamos ver tudo isso a partir desses meses, a partir de hoje, né? Por 2 meses. Então eu convido você a participar, a separar aí as suas noites de domingo, porque vai ser realmente um tempo muito rico de a gente aprender sobre a palavra de Deus e sobre Jesus, né? Que é o motivo de nós estarmos aqui. Sobre todas as coisas, nós estamos aqui por causa de Jesus. E eu separei um texto para a gente hoje à noite, e o tema de hoje é 3 homens e 3 encontros. Então, se é para começar, a gente já vai começar logo com 3 encontros. Jesus se encontra com 3 pessoas diferentes, e nós vamos ler sobre isso e vamos extrair algumas lições. Então, se você quiser abrir comigo o texto de Lucas 9, do versículo 57, a gente vai ler até o versículo 62. 3 homens, 3 encontros com Jesus. E é importante que você acompanhe comigo a leitura, se você pode, através do celular ou da sua Bíblia, para a gente compreender um pouquinho o texto e daqui a gente vai extrair algumas lições para nós hoje à noite. Então, Lucas 9, começando no versículo 57. E o texto diz assim: quando andavam pelo caminho, está se referindo a Jesus e o seu grupo principal de discípulos, um homem lhe disse, se dirigiu a Jesus e disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Primeiro encontro. A outro disse, agora Jesus diz: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Segundo encontro. E o último, ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. E Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? É um texto curto, acredito que muitos de vocês conheçam. Parece que não tem muita informação desses encontros, são como se fossem pequenos flashes só, né? Há encontros que ocupam, às vezes, capítulos inteiros dos evangelhos, né? Jesus com a mulher samaritana, com Zaqueu. Esse parece só uma citação, só um lembrete, né? Bem rápido. Mas há muita coisa importante nesse texto, porque tudo na palavra de Deus foi registrado, porque alguma coisa tinha para nos ensinar. É assim que a própria Bíblia faz referência a ela mesma, né? Tudo que foi escrito para o nosso ensino. Então, por mais simples e pequeno que pareça, há bastante riqueza aqui nesse texto e eu vou tentar, com vocês nessa noite, extrair algumas lições para nós. E a primeira pergunta que eu faço, né, é: como foi o seu encontro com Cristo? E eu creio que você está aqui essa noite porque um dia você teve um encontro com Cristo, né? E como é que foi esse dia? Você lembra disso? Se você não lembra o dia específico, a hora, mas você lembra o momento da sua vida em que você, né, descobriu as verdades do Evangelho, que o Espírito Santo trouxe luz no seu coração e que você se abriu para conhecer a Cristo, para seguir a este Cristo, para conhecer a isso. Você se recorda disso ainda? Né? Você lembra desse momento? E eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre o nosso encontro com Jesus. É certo que, hoje em dia, nós temos uma grande quantidade de pessoas que chegam à igreja cristã evangélica. Se você pensar há 2 décadas ou 3 décadas atrás,
a chamada comunidade cristã evangélica no Brasil era bem menor. Muitas pessoas têm chegado às igrejas, né? E a gente está falando aí de encontros com Jesus. Então, por um lado, a gente vê que há um movimento onde as pessoas têm encontrado Jesus no nosso tempo. Mas também é verdade, conhecimento para nós, que alguns chamam do fenômeno da porta dos fundos aberta, né? Na medida em que muitas pessoas chegam até a igreja, até Cristo, mas também muitas vão embora, muitas abandonam. E esse é um fenômeno que tem acontecido nos nossos dias. E não só tem esses que abandonam a Cristo, mas há também um grupo de pessoas que até permanecem frequentando uma igreja, mas que não se envolvem de maneira inteira nesse projeto, não se doam, não compreendem qual é a sua missão como cristãos e são apenas frequentadores de uma reunião, ou até um fenômeno mais recente que é o chamado sem igrejas, os desigrejados, que são aquelas pessoas que dizem que amam Jesus. Elas gostam de Jesus, mas não gostam da igreja. Então, elas seguem servindo a Jesus na sua casa, né, na sua individualidade. Então, nós temos todo esse fenômeno hoje nos nossos dias. É uma marca da nossa geração e dos nossos dias, que a gente não pode negar. E há muitos motivos envolvidos nisso, né? É uma problemática mais extensa. Mas, a partir desse texto que nós lemos hoje, nós vamos poder identificar algumas causas de por que vivemos esse tipo de tempo. Tantas pessoas chegando, tantas pessoas indo embora. Se eu perguntasse aqui, se você conhece uma pessoa, pelo menos, que já esteve entre nós e não está mais, quantos conhecem alguém assim? Olha aí. A maioria de nós conhece pessoas assim. Então, vamos, olhando para esse texto, pensar alguns motivos disso. E isso é importante para que a gente possa, primeiro, fazer uma avaliação da nossa própria vida. Nós precisamos constantemente nos avaliar. É um ensino bíblico, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, a proposta hoje à noite é nós nos avaliarmos a partir do nosso próprio encontro com Jesus. E depois isso também vai nos servir como um instrumento para a nossa evangelização, para a maneira como nós apresentamos o evangelho às pessoas que chegam às nossas células, ou que se aproximam de nós, ou pessoas que estamos evangelizando lá na nossa casa, no nosso trabalho. Então, nós vamos extrair essas lições para nós hoje à noite. E eu quero ir com vocês, então, por parte. Nós vamos ver cada um desses encontros. Nós temos, como eu disse, 3 encontros aí. O primeiro encontro, para a gente lembrar, diz assim: quando andavam pelo caminho, um homem disse a Jesus: eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Vamos parte por parte desse texto. Olha que interessante. Jesus não convidou esse homem, não chamou este homem, não fez um apelo a este homem, como uma vez ele fez a Pedro, né? Quando ele disse a Pedro: vem e segue-me. Este homem, diz o texto, Jesus está indo pelo caminho junto com os seus discípulos, e este homem se apresenta a Jesus dizendo: eu quero seguir você, Senhor. O que a gente pode observar daí é que há uma disposição no coração desse homem, certo? Senão ele não falaria isso. Eu consigo perceber um certo entusiasmo, né? Porque ele acrescenta, ele diz não só, eu te seguirei, mas ele diz assim: eu te seguirei por onde quer que fores. Há uma disposição e há um entusiasmo no coração deste homem. Por esta frase é o que a gente consegue observar. E é ele que se prontifica. Jesus não o chamou, é ele que se lança a esse desafio. E aí acontece uma coisa muito interessante, que é a resposta de Jesus. Jesus vira para ele e diz isso: as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Parece que não faz sentido assim. O homem perguntou A, Jesus respondeu B. Eu disse que eu queria te seguir, e o que o senhor está me falando de aves, de raposas, que o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça? E é aí que está a lição para nós.
nós sabemos que Jesus, ele conhecia o coração dos homens e a intenção por trás do coração destes homens. Por causa dessa resposta de Jesus, nós conseguimos chegar ao coração deste homem que está se prontificando. E a gente vai entender o que está por trás desse entusiasmo dele, dessa prontificação dele em querer seguir Jesus. E a questão é que os profetas no Antigo Testamento, eles já profetizavam acerca do Messias, que haveria de vir. Mas há sempre duas apresentações desse Messias. Às vezes os profetas, eles apresentavam o Messias como um rei vitorioso, que viria para estabelecer justiça na terra. E às vezes os profetas diziam que esse Messias, ele vinha como servo sofredor. Isaías mostra isso. E os judeus, conforme eles foram interpretando essas profecias, eles acabaram retendo somente a ideia do Messias vitorioso. Porque eles não concebiam a ideia de um Messias, de um filho de Deus, que viria com poder para sofrer. Eles não conseguiam conceber essa ideia, eles não entendiam isso. Então eles retinham na memória, na mente deles, a ideia somente de o Messias vem, ele vai estabelecer justiça na terra, ele vai governar essa terra, e nós, judeus, vamos governar com ele. E Jesus entendeu que, na mente deste homem, quando ele se oferece para seguir Jesus, era essa a ideia que ele trazia, a ideia da maioria dos judeus. Ele esperava assim, bom, esses daí estão dizendo que esse Jesus é o Messias, que esse Jesus é o Filho de Deus que esperávamos, eu vou seguir este homem. Para onde ele for, eu vou, porque, inclusive, para onde ele for, ele imaginava, ele vai para onde? Ele vai para o trono, ele vai reinar, ele vai estabelecer um governo de justiça, um governo promissor. Eu quero acompanhar esse Messias, é com esse Messias que eu vou. E Jesus, discernindo este equívoco na cabeça deste homem, Jesus, com amor, tenta chamá-lo para uma outra realidade. Este jovem, ele estava disposto a seguir Jesus, mas ele não tinha calculado o preço certo, porque ele só imaginava o rei vitorioso. E aí vem essa resposta de Jesus. As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos. O que será que Jesus quis dizer com essa resposta? E Jesus está querendo ensinar algo para este moço. E nós temos aí algumas interpretações. É um pouco difícil, porque nós temos uma distância de 2000 anos de história, né? E uma cultura muito diferente. Nós somos ocidentais e isso acontece dentro de uma cultura oriental. E talvez essas palavras tinham um significado naquela época e aquele homem iria entender o que Jesus disse. Né? Jesus não soltou um enigma aí. Este homem entendeu o que Jesus queria dizer, porque era claro. Nós aqui precisamos fazer um esforço para tentar entender o que isso significa. Né? E parece que Jesus está dizendo que, olha, você quer me seguir, mas saiba que você vai passar privações. Você quer me seguir, mas você está imaginando um rei vitorioso, mas o que eu vou ser neste momento é um líder rejeitado. Nós sabemos hoje, e para nós hoje é claro, que quando os profetas no Antigo Testamento, então eles anunciavam essa questão do Messias, havia dois momentos no ministério do Messias. E nós entendemos, hoje para nós isso é claro, Jesus veio como servo sofredor, ele é rejeitado, né, ele padece todo o sofrimento, ele vai à cruz para nos garantir salvação, e hoje nós aguardamos a volta de Jesus. Agora sim, ele voltará como o Messias vitorioso. Então Jesus está tentando agora mostrar para esse homem, dizendo para ele, olha, você quer me seguir neste momento, mas agora você vai seguir aquele que é rejeitado. Você vai seguir agora aquele que vai passar por privações. E o que a gente observa é que quando ele diz raposas e aves, isso pode significar a vida comum. Ele diz, raposas têm tocas, as aves do céu têm seus ninhos. A vida comum, a vida natural, ela tem a sua segurança. Se você for uma pessoa honesta, trabalhadora, se você buscar
desenvolver a sua vida natural, você vai obter algum apoio na sua vida, alguma segurança. Né? Você vai trabalhar muito, você vai construir a sua casa, você vai ter o seu lugar de segurança. As aves têm, as raposas têm, os homens também podem ter isso. Mas a proposta aqui de seguir Jesus pode ser uma proposta um tanto insegura, porque você não sabe agora como vai ser o dia de amanhã, você não sabe onde vai estar amanhã. Você está entregando o governo da sua vida a uma outra pessoa. E qual é o futuro de alguém que entrega a sua vida a Cristo? Há aí uma dose de mistério, há aí uma dose de não sei como é o meu futuro, porque eu estou a serviço de um rei, e para onde ele me mandar eu vou. E talvez esse homem não estava entendendo isso. Como é o futuro de alguém que se oferece a Cristo para cumprir a sua missão? Quando você diz, eu entreguei minha vida a Cristo, hoje Ele é o meu Senhor, e Cristo tem uma missão para você, e você não sabe ainda direito qual é essa missão. Deus pode te enviar a outros lugares, Deus pode despertar em você ministérios de socorro. Nós vimos aqui projetos da fundação, Deus pode querer que você atue nesses projetos. Então tem toda essa questão, as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas olha só, o próprio Filho do Homem, o Messias, não tem onde repousar a cabeça, porque ele não faz a sua vontade. Jesus sempre disse isso, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. E alguém que se dispõe a seguir Jesus, terá que dizer a mesma coisa. A partir do momento que você diz, eu quero seguir Jesus, você está dizendo, eu não faço mais a minha vontade, mas a partir de agora eu vou fazer a vontade de Deus. E Jesus está chamando a atenção para aquele moço, é isso que você quer mesmo? Você tem consciência do que você está dizendo quando você disse, eu vou te seguir por onde quer que andares, por onde quer que você for? Há uma outra interpretação desse mesmo texto, aí em relação à cultura da época, porque Israel, naquele momento, ele tanto estava sobre o domínio de Roma, né, porque Roma dominava toda aquela região, e também eles tinham um rei local que tinha um poder limitado. Né, e naquela época havia uma família que reinava em Israel, que era a família de Herodes. Né, Herodes aparece na Bíblia, e nós sabemos que, na verdade, é uma família. O pai reinou, depois o filho reinou, e eles levavam esse nome de Herodes. Né. E segundo a cultura da época, as pessoas, quando elas se referiam a Herodes, e Herodes era um homem perverso, né? Nós sabemos isso pelas Escrituras. Era um homem que só almejava poder. Então, as pessoas, quando se referiam a Herodes, de forma pejorativa, dizia a família das raposas. Porque as raposas, né, são aqueles animais que às vezes entram e roubam no galinheiro, né? São animais dessa característica. Então era uma forma pejorativa das pessoas identificarem a família de Herodes. E quando fala de aves do céu, também naquela época se dizia que aves eram como as nações dos gentios. E na época isso era representado pelo Império Romano. Então aí há uma outra interpretação, mas que está muito próxima da anterior, que diz que quando Jesus responde isso, e aquele homem iria entender, se você quer uma vida de glória, se é isso que você está buscando, porque talvez você está esperando um Messias glorioso, você quer posição, você quer levar alguma vantagem ao se aproximar de um Messias vitorioso, então Jesus estaria dizendo para ele, se é isso que você busca, esse tipo de vantagem, esse tipo de conquistas, então é melhor você procurar a família de Herodes, se envolva com a família do rei, tenta se aproximar dele, porque talvez de lá você obtenha alguma vantagem desse tipo. Tente se aproximar dos governos de Roma, por exemplo. Talvez de Roma você obtenha algum tipo de favor assim, mas não é isso que você vai ter se você se envolver com o Cristo, porque é uma missão que o Cristo veio cumprir. E aqueles que seguem esse Cristo se envolvem nessa missão juntamente com Ele. Marcos 13 diz o seguinte, Jesus fala sobre Ele mesmo, e, aliás, Jesus fala sobre nós, futuros discípulos. Ele diz assim, e sereis odiados por todos, por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Mas já em Marcos 13, então Jesus já dava um alerta para nós, vocês vão ser odiados de todos. Não esperem esse reino do sucesso, né, da vitória, do Messias vitorioso, porque o chamado hoje
é um chamado de trabalho. E daí a gente vai para uma análise nossa agora. Eu disse que Jesus, então, é o Messias que sofreria rejeição. Quando você um dia, e nós hoje, nós dizemos, nós seguimos a Cristo, todos aqui seguem a Cristo, porque tivemos um encontro com Cristo, nós temos que estar preparados para tudo isso daqui, ó. Aqueles que seguem a Cristo vão passar por preconceito. Ainda mais na nossa sociedade secularizada hoje, que diz que aqueles que vão atrás de religião são fracos, são pessoas que não conseguem nem administrar a própria vida. É assim que o mundo vai ver você, porque você se diz um seguidor de Cristo. Vão dizer que você é uma pessoa fraca. Você vai passar por humilhação, por causa da sua fé, por causa das posturas que você vai ter a partir de hoje, por causa da maneira como você vai viver, por causa da obediência que você vai ter a Cristo, as pessoas vão humilhar você. Você vai ter que estabelecer na sua vida um estilo de alguém como que nada contra a maré, que vai na contramão desse mundo. O mundo todo está indo para um lado, você é aquele que vai para outro. Eu não sei se você já tentou, né, às vezes no metrô, naquela hora cheia, quando está todo mundo saindo e você precisa entrar. É difícil enfrentar esta oposição, pois o chamado de Cristo para nós é enfrentar esta oposição no mundo. Porque o mundo vai numa direção e nós vamos em outra direção. Nós vamos ter que pensar qual é o custo desse discipulado, há custo envolvido. A custo das coisas que nós precisamos abandonar, que são coisas do velho homem. A custo daquilo que nós precisamos obedecer aos mandamentos do Senhor. A custo nesse discipulado. Há um pensador, um pastor e escritor alemão chamado Bonhoeffer, e ele dizia que isso em 1945, mais ou menos nessa época, ele dizia que as igrejas estavam agora anunciando uma graça barata, dizendo apenas que Cristo veio para resolver os nossos problemas, para nos perdoar, para nos curar, para nos salvar, e nós não precisamos fazer nada, apenas receber todas as dádivas desse Messias vitorioso. Ele dizia, isto é uma graça barata. A salvação custou caro para Cristo, e os homens estão banalizando, ele dizia isso na época, e já faz tempo. E nós continuamos, às vezes, vendo isso. Porque há um custo do discipulado. Nós precisamos estar prontos para as frustrações. Nós temos que estar prontos para as traições, porque Cristo passou por tudo isso. Para as feridas. Você sabia que, mesmo na vida cristã, e no meio cristão, e convivendo dentro da igreja, aqui às vezes nós vamos passar frustrações, porque nós temos expectativas, às vezes em relação a um amigo, a uma pessoa, e às vezes não vai haver correspondência. Você pode sofrer traição, e quando isso acontecer? Como é que fica o teu desafio de seguir a esse Cristo? Porque o que nós temos visto são tantas pessoas indo embora da igreja, porque dizem assim, aquele meu irmão me traiu, me frustrou, me entristeceu, não esperava isso. Tudo bem. E saiu da igreja por quê? E abandonou a Cristo por quê? Qual era então o teu motivo em seguir a Cristo? Nós vamos passar incompreensões, incertezas, dúvidas e a própria complexidade da vida. Quando a Bíblia diz que Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos. E aí muitas pessoas, às vezes, na vida cristã, elas perguntam assim, então qual é a vantagem de eu ser cristão? Se Deus abençoa da mesma forma justos e injustos, então qual é a vantagem de eu ser cristão? E tudo isso pode passar pela nossa mente. E nós precisamos então saber quem é a pessoa a quem um dia nós dissemos, eu vou te seguir, Jesus, para onde quer que o Senhor for. Então, quando nós dissermos isso, se nós dissemos no passado, se vamos dizer hoje, se vamos dizer todos os dias da nossa vida, nós temos que estar cientes que tudo isso, eu não estou dizendo que tudo isso vai acontecer na sua vida e nem estou desejando, né? Não vim aqui proclamar o caos, a tragédia, mas eu preciso falar a verdade. Esse trecho das Escrituras,
eu li na Bíblia, na versão NVI, e ela tem aquele subtítulo, e para mim aparece assim: quão difícil é seguir Jesus. É maravilhoso, é a melhor coisa a se fazer. Na verdade, não há outra opção melhor do que essa, mas a verdade é que também é difícil. Nós não podemos oferecer às pessoas um evangelho fácil, como nós temos visto, às vezes, nos nossos dias acontecer. Então, por fim, desse primeiro encontro, uma reflexão para nós. O que queremos ao seguir Jesus? E você responderia aí no seu coração. Temos em vista apenas os benefícios ou sabemos as implicações disso? Queremos seguir Jesus porque Jesus cura, porque Ele traz prosperidade à nossa vida, porque Ele nos livra de tantas dificuldades, ou eu também sei quais são as implicações e o custo disso e eu estou disposto a ir até o fim? Será que nós ignoramos, então, o custo do discipulado e focamos mais no lucro? Até onde o nosso amor por Cristo nos leva? Quanto vale esse amor na sua vida? Quanto vale a decisão que um dia você teve de seguir a Cristo? Vamos ao segundo encontro. Agora, Jesus chama uma pessoa, ele diz agora, a outro disse, Jesus, igual ele fez um dia com Pedro, ele diz para essa pessoa agora, siga-me. Mas este homem agora ele dá uma resposta a Deus, a Jesus. Ele diz, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. E Jesus então lhe diz, deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos, você porém vá e proclame o reino de Deus. Então, primeira coisa, Jesus o convida a segui-lo, assim como Jesus fez com tantos outros discípulos. Na resposta deste homem, está implícito que ele até quer seguir Jesus. Quando ele diz, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai, ele está dizendo, depois, se ele continuasse a resposta, ele diz, depois eu te seguirei. Então, até há uma intenção dele seguir Jesus. Mas ele coloca uma condição. Deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. E aqui nós vamos precisar também voltar e ver um pouquinho a questão cultural daquele momento. Ele não está querendo dizer, esse rapaz assim, Senhor, olha, meu pai acabou de morrer, eu preciso ir lá, enterrá-lo e depois eu sigo o Senhor. Ele não está dizendo isso. Ou mesmo se o pai dele estivesse moribundo, ele estivesse nas últimas da sua vida. E, olha, Senhor, meu pai está para morrer, eu vou lá só para acompanhar esse momento na minha família e em seguida eu te sigo. Isso não é o que está acontecendo, porque senão este moço, este homem, ele não estaria no caminho, porque diz que Jesus estava andando pelo caminho. E pela tradição, pela cultura da época, se o pai dele já tivesse morrido e estivesse para ser enterrado, este homem estaria em casa, cuidando dos procedimentos do velório. E mesmo se esse pai estivesse doente, próximo da sua morte, era a tradição que a família toda se ajuntava ali, em volta do leito do patriarca da família, e esperando esse momento para que a família se despedisse, ouvisse as últimas palavras desse homem. Então não é isto que esse rapaz respondeu a Jesus, quando ele disse, deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. O que ele está dizendo é uma questão cultural, de uma tradição, de um comportamento, em que um filho, homem, ele permanece na casa do pai até que o pai morra. E o que este rapaz está dizendo, então, é, Jesus, deixa-me ir para a minha casa, eu vou ficar lá com meu pai. Quando o meu pai morrer, depois que ele morrer, que eu terminar com as minhas questões, então, as minhas obrigações culturais, então aí eu volto para te seguir. Coitado do rapaz, ele nem imaginava que não daria tempo para isso, porque logo após Jesus morreria. Não havia tempo para ele fazer isso. Mas a questão aí é essa questão cultural. Ele quer negociar essa questão de seguir a Cristo. Deixa-me primeiro ir para casa, cumprir com as tarefas culturais, e depois eu vou te seguir, Jesus. E depois eu vou te seguir. Ele queria ir e servir o seu pai, até que o pai morresse. Olha como essas questões culturais, elas mudam. Como é que é nos dias de hoje, por exemplo, que um jovem
essa questão de permanecer na casa do pai, né? Por exemplo, no Brasil hoje, e ainda acho que a grande maioria, a ideia é que um jovem ele permanece na casa dos pais até quando ele se casa. Quando ele se casa, ele deixa a casa dos pais. De uma forma geral, é assim que a nossa cultura funciona. É assim no mundo inteiro? Não. Se você pegar países como os Estados Unidos, ou mesmo países lá da Europa, na parte norte da Europa, como a Suécia, a Finlândia, o jovem, quando ele vai para a faculdade, ele ainda é até menor de idade, normalmente ali nos seus 17 anos, quando ele vai para a sua faculdade, ele já deixa a casa do pai. E a grande maioria deles não retorna. Eles já vão morar nas faculdades, eles vão morar nas repúblicas, eles escolhem faculdades em outras cidades, e eles vão embora, e dali eles seguem com a vida deles. Então, isto é uma questão cultural. E era isto que o jovem estava dizendo para Jesus. E a resposta de Jesus, que parece um pouco forte, né? Parece que Jesus foi duro com ele quando ele diz, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Mas entenda, então, aqui Jesus está tratando dessa questão cultural. Deixe que a cultura do mundo siga a cultura do mundo. Eu estou te chamando para outra coisa. E é assim que ele termina dizendo, vá e proclame o reino de Deus. Não há tempo para você se preocupar com essas questões culturais. Cuidado, porque essas questões culturais, elas vão te aprisionar. E o que eu estou te chamando é para algo urgente. E você precisa responder a isso se desvinculando daquilo que é cultural e que tenta te atrapalhar. E olha então, as coisas que eu anotei sobre a nossa cultura. E que são coisas que muitas vezes nós apresentamos como obstáculos, ou para não servir a Cristo, ou para abandonar a igreja, ou para permanecer como apenas um membro que vem e assiste cultos, sem querer se envolver com a grande missão que Cristo tem para todos nós. E isso que eu anotei aí, não foi coisas que eu inventei, não, são o que os próprios sociólogos apontam como as marcas da nossa geração, da nossa cultura, principalmente da nossa cultura ocidental. A nossa sociedade hoje é marcada pelo individualismo. E o que diz o individualismo? Cuide cada um da sua vida. E nós precisamos nos libertar disso, porque muitas pessoas, elas até dizem para Jesus, eu vou te seguir, Jesus, mas o individualismo vem junto como um elemento cultural. Então eu quero vir à igreja, mas eu não quero me envolver com ninguém. A vida de ninguém me interessa. Eu vim aqui para cuidar da minha vida. Eu vim aqui para cuidar da minha salvação. Aliás, parece que hoje em dia, essa questão da salvação é muito apresentada de uma forma individual. É a minha salvação, a minha vida que eu quero acertar com Deus. Mas espera lá. O tempo todo do Novo Testamento e desde o início, Deus sempre falou que nós tínhamos responsabilidade uns com os outros. Está lá no início, quando Deus pergunta para Caim, cadê teu irmão? Caim tinha acabado de assassinar o seu irmão. E Deus pergunta para ele, cadê o seu irmão? E ele diz, e eu sou guardador do meu irmão? O que eu tenho a ver com o meu irmão? Essa é uma das marcas, e nós precisamos entender que isso precisa sair da nossa vida. Nós temos responsabilidade uns com os outros. Senão, nós vamos responder igual aquele moço. Deixa eu primeiro cuidar da cultura aqui, deixa eu curtir a minha cultura, quem sabe um dia, né, eu me converto de verdade. O consumismo, o hedonismo diz respeito a essa mensagem que é passada para nós constantemente, que nós temos direito a ser felizes e temos que viver pelo prazer. Aquilo que nos dá prazer, nós vamos fazer. Aquilo que não nos dá prazer, nós não vamos fazer. É a mensagem que a sociedade passa para nós hoje em dia. Mas o chamado de Cristo para nós é um chamado para muitas vezes nós sofrermos. E nós precisamos ter isso em mente. A nossa sociedade fala muito hoje em cultivar a autoestima, né? O amor próprio, você precisa cuidar de você mesmo. Tem a questão do trabalho e da carreira, né? E isso pega muito com os jovens. Mas, PA, não dá para eu me envolver, para eu me lançar mais profundamente nas questões do reino de Deus, porque, você sabe, eu sou jovem, eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que estudar, eu tenho que construir uma carreira, eu tenho que constituir uma família, eu tenho que comprar minha casa própria. Depois eu vou poder me envolver
Olha aí a resposta do moço: deixa eu ir primeiro enterrar meu pai. Depois eu volto para te servir. E às vezes nós estamos dando essa desculpa a Deus. Deixa primeiro eu acertar a minha vida econômica. Deixa primeiro eu acertar algumas coisas aqui na minha casa. Deixa primeiro eu concluir algumas etapas na minha vida. Deixa primeiro eu me casar. Deixa primeiro eu ter meus filhos. Deixa primeiro eu... A gente vai sempre colocando algumas condições que são questões culturais para a gente dizer depois eu sirvo. Quantas vezes, não sei se vocês já ouviram, né, mas eu já ouvi de muitos jovens, principalmente, quando eles diziam assim: quando eu ficar mais velho, eu vou pensar em religião. Agora não, agora eu preciso curtir a vida. É o hedonismo. Deixa eu aproveitar, deixa eu viajar, deixa eu fazer as coisas que eu quero fazer na minha juventude. Quando eu ficar velho, aí eu vou me envolver com a religião. Mas pode ser que não haja tempo para isso. Ou pode ser que você nunca volte a se envolver de verdade com Cristo, porque você pode ser consumido por essa cultura, que é uma cultura morta. Deixa que essa cultura cuide dessa cultura. Então a ambição, o namoro, liberdades, são todas essas coisas que muitas vezes nós colocamos como obstáculos para servir a Cristo de verdade. E o chamado de Jesus vai muito mais além. Reflexão para nós: nós temos colocado condições para seguir Jesus? Então isso é mais uma pergunta para você avaliar aí o seu coração. Como eu disse, hoje era uma noite de autoavaliação. Você coloca condições para seguir a Cristo? Você está disposto a rever conceitos humanos que influenciam as nossas escolhas e as nossas atitudes? A pressão desses valores e normas culturais da nossa sociedade, elas podem nos seduzir sem que nós percebamos? Como a gente pode escapar disso? Mas você está disposto, então, a não colocar condições, a dizer: Cristo, Tu és, além de Messias, além de Salvador, além de meu amigo, além daquele que me cura, que me liberta, que me restaura, Tu és o meu Senhor. E como Senhor, eu vou te obedecer. A cultura deste mundo, ela não vai ditar a maneira como eu vivo, é o Senhor que vai dizer como eu devo viver. E eu estou aqui para dizer: quero te obedecer, Senhor. É isso que Jesus esperava daquele rapaz. E o nosso último encontro, diz lá o texto: ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor. Novamente agora, não é Jesus que chama, mas é uma pessoa que também se apresenta a Jesus e diz: Jesus, vou seguir-te. E ele mesmo já em seguida coloca a condição: mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. E Jesus responde a ele: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E nós vamos de novo fazer um mergulho aqui na questão da cultura daquele povo do Oriente. Porque, de novo, parece que a colocação do jovem não é nada absurda. Muito razoável, inclusive. Ele diz: Senhor, eu quero te seguir, mas deixa primeiro voltar e despedir da minha família. Era só isso. Mas não era só isso. Porque nessa questão cultural, essa expressão que ele diz: deixa-me voltar para minha casa e despedir-me dos meus pais, o que este jovem está dizendo é: Senhor, eu quero te seguir, mas eu preciso ir para casa, porque eu preciso pedir a autorização dos meus pais. Essa expressão, despedir-me, é pedir permissão para ir embora àqueles que ficam. Meus pais vão ficar, eu quero ir embora seguindo Jesus, eu preciso ir até a minha casa, aos meus pais, e pedir permissão para eles. O que seria o normal? E a gente pode imaginar, pela resposta de Jesus, como seria esse desenrolar dessa história, deste encontro. Ele iria para casa e iria dizer: imagina um jovem chegando, para aqueles que são pais aqui, imagina seu filho chegando em casa e falando assim: conheci um cara aí que diz que é o Messias e eu vou acompanhá-lo. Eu vou seguir para onde ele for. Quantos aqui são pais? Pais, me respondam. Vocês diriam assim para o seu filho: pode ir. Vocês iriam dizer isso? Não, vocês não iriam dizer isso.
E esse rapaz sabe que os pais dele não iam dizer isso. Então ele diz, eu vou para casa para pegar a autorização dos meus pais. Essa autorização não vai chegar. E ele não vai seguir Jesus. E é por isso que Jesus responde desse jeito para ele. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Mas o que Jesus está dizendo? Que ele deveria desobedecer os pais? Não. Nós sabemos, isso é um princípio bíblico de honra, de obediência. Nós devemos honra e obediência aos nossos pais. E esse é um dos mandamentos que não há condição, não é para os seus pais se são cristãos, para os seus pais se eles são legais, é honrar os seus pais. O que Jesus está chamando a atenção para esse homem é que Jesus está dizendo para ele, você, eu acho que está se equivocando na questão de autoridades. Você está colocando várias autoridades em pé de igualdade com a autoridade que você diz que eu agora vou exercer sobre a sua vida. Quando você diz que eu vou te seguir, é porque agora eu passo a ter autoridade sobre a sua vida, mas você está colocando outras autoridades em pé de igualdade. E assim não vai acontecer o discipulado que você prevê, né? Jesus, nessa pequena parábola, vamos dizer assim, né? Ninguém põe a mão no arado e olha para trás, ele está dizendo que o arado era algo que exigia total concentração. E isso para nós talvez é um pouco difícil, às vezes, de entender, porque a gente não vê mais isso não existe mais, né, nos nossos dias. Mas eu fui pesquisar e diz então que o arado, a pessoa que ia arar a terra, então você tem lá o animal, que é a tração, a força, e você tem aquele equipamento, normalmente naquela época de madeira, né? E você ia fazendo aqueles sulcos na terra, onde depois você ia lançar sementes. Primeiro você revolve a terra, depois você lança a semente, depois você vem cobrindo essa semente. Tudo isso era feito através disso que se chama o arado, era esse instrumento. E esse instrumento exigia um foco total, uma atenção total naquilo. Por quê? Porque aquilo tinha um traçado, você precisava ir em linha reta, você precisava observar se havia pedras no caminho e se desviar das pedras, porque se o arado batesse numa pedra, sendo puxado pela força de um animal, ele poderia se quebrar, o arado, né? Se você já fez a primeira parte, que você já abriu ali a vala, né? Aí vem soltando as sementes, agora você vem com o arado ao lado e ele vai jogando a terra para cobrir. Se você errar, então aí a terra cai fora da valeta, não cobre a semente, e aí você está danificando a sua plantação. Então, todo esse processo de arar a terra era um processo que exigia atenção total de quem estava ali manuseando esse aparelho, o arado. E Jesus então fala para ele dessa forma: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que diz que agora vai seguir a Jesus, mas agora quer negociar essa questão das autoridades na vida dele com outras autoridades. Você está tirando o foco. E aí você não vai fazer aquilo para o qual você foi chamado a fazer. E olha só, nos nossos dias. Então era uma questão de autoridade. E trazendo então para nós hoje, qual é a dificuldade? Há entre nós, há nos nossos dias, esses elementos sendo difundidos entre nós também. É a ideia do ceticismo. O ceticismo é aquela disposição do coração para, pastor falou aquilo, mas não é bem assim. Eu não acredito desse jeito. Eu penso de outra forma. É um olhar sempre negativando tudo. Você está colocando a sua mente e o seu julgamento como uma autoridade que é semelhante à autoridade de Cristo. Você diz, a Bíblia diz isso, mas eu penso de outra forma. Tem outra autoridade guerreando comigo. É o livre pensamento, que alguns dizem hoje, né, uma outra palavra para isso é o relativismo. Está tudo dentro da mesma ideia. Quando, a Bíblia diz que eu devo viver desta forma, mas não é bem assim. A Bíblia diz que eu tenho que ter uma vida santa, pura. Mas a Bíblia foi escrita 2000 anos atrás. Hoje os tempos são outros. A cultura é outra. As pessoas vivem de outra forma. A questão da obediência, né? Como isso é difícil para nós hoje em dia. A confiabilidade bíblica.
Vivemos dias onde as pessoas constantemente, afrontam a questão da confiança em relação ao que a Bíblia diz. Quando a ciência fala, não, esse negócio aí não aconteceu desse jeito, isso é lenda. E a gente começa a acreditar que aquilo era uma forma dos povos antigos imaginar as coisas. Não, Deus não abriu o Mar Vermelho, é uma ilustração, é o que vai sendo questionado. E a gente vai colocando essas questões em pé de igualdade com a própria autoridade de Cristo. É a hierarquia plana, uma das coisas do nosso tempo. Quer dizer, nós somos todos parceiros numa estrutura, num projeto. Não tem ninguém superior. Nós somos um ao lado do outro. É muito bonito isso, humanamente falando. Mas quando chega, então, no reino de Deus, a gente começa a imaginar que é assim, então. Nós não olhamos mais para a figura do pastor como alguém que tem uma autoridade espiritual sobre a vida das pessoas. Nós olhamos tudo como em pé de igualdade. Não é assim nas famílias hoje em dia, quando os filhos falam que os pais são amigos. Tá, é muito bom que os pais sejam os melhores amigos dos filhos, mas isso significa que os pais perdem a autoridade sobre os filhos? Não. Mas é assim que a sociedade vai plantando as coisas no nosso coração, e às vezes, sem perceber, a gente vai trazendo isso para a vida da gente. Então, chega na igreja, não. Autoridade, não. Somos parceiros. E o secularismo, que é justamente o resumo de tudo isso, que é a ideia do mundo, como o mundo gere as coisas, e isso vai entrando para a igreja e vai entrando para a nossa vida. E aí nós vamos, então, a uma reflexão. O nosso chamado, como cristãos, tem prioridade sobre tudo mais? Que tipo de coisas, pessoas ou situações concorrem com isso? Nós amamos a Deus o tempo todo? Será que não tentamos conciliar o nosso compromisso com Deus com outros tipos de compromissos? Então, nós tivemos aqui, meus irmãos, 3 encontros, Muito rápido, são pequenos flashes na história de Jesus, mas Jesus cruza no caminho dele com essas 3 pessoas, e há essas 3 situações. Há um recurso muito interessante também na escrita desses textos. Eles não têm final. Vocês observaram isso? Nenhuma dessas histórias tem final. Não se conta. O que essas pessoas decidiram depois disso? Elas seguiram Jesus ou não seguiram Jesus? Nós não sabemos. E esse é um recurso daquela literatura. E que acontece hoje também. Eu não sei, eu converso com alguns amigos, sobre filmes. Alguém aqui já assistiu filme que não tem final? Que fica em aberto assim? A gente fica com raiva, Caramba, não tem final esse filme? Eu gosto de assistir uns filmes malucos assim, que não tem final. E essas são 3 histórias que não tem final. E não é só aqui que aparece. Se vocês se lembrarem da parábola do filho pródigo, é outra história que não tem final. Você não fica sabendo se o irmão mais velho entrou ou não entrou na festa. A gente não sabe. E sabe por que é isso? Isso era um recurso daquela literatura da época. Porque a mensagem, numa história como essa, é que agora já não importa mais saber se aquele rapaz, ele seguiu Jesus ou não seguiu Jesus. Não importa mais saber se aquela pessoa respondeu sim ao chamado. O que importa é que essa história daquela época, de 2000 anos, ela vale para nós hoje. E agora o final da história é você que faz. Agora é a sua resposta. Você está disposto a seguir Jesus assim? Sabendo do preço do discipulado, do custo desse discipulado, você está disposto a seguir Jesus? Mesmo se Ele não der a bênção que você almeja, você vai continuar servindo a Jesus, porque Ele é Senhor, porque Ele é Deus, é o único Deus, Criador. Você está disposto a seguir Jesus? Se Ele não curar a doença em você, você continua seguindo Jesus, ou isso é uma condição? Eu sigo Jesus se Ele me curar. Nós seguimos a Jesus e passamos por cima dos elementos culturais, nós estamos dispostos a vencer essas questões. Então, aquilo que a Bíblia diz que eu devo viver, a maneira que eu devo viver, é assim que eu vou viver. O estilo de vida que eu quero para mim é o estilo de vida que a Bíblia diz e não o que a sociedade diz para mim. Porque quando eu digo eu vou seguir Jesus, eu vou seguir como Ele viveu. É isso que nós queremos? Nós estamos dispostos a estabelecer Jesus como autoridade máxima na nossa vida e a viver um estilo de vida debaixo de uma
vida de obediência e serviço a Deus. O chamado de Jesus é para isso. Eu não poderia vir aqui e pintar um quadro diferente. Eu seria desleal com vocês se eu viesse aqui para dizer, olha, servir a Cristo é uma delícia. Só. É muito bom. Não há nada melhor do que isso. Só há um Deus, e esse Deus é Jesus Cristo. Mas o chamado dele, para nós, é um chamado de compromisso. E nós precisamos, nessa noite, avaliar a nossa própria vida. Porque pode ser que lá atrás, nós, quando dissemos que seguiríamos a Jesus, quando entregamos a nossa vida a Jesus, nós não tínhamos ideia de tudo isso. E hoje nós precisamos reavaliar e dizer, Jesus, eu estou disposto a te seguir desta forma, até o fim. Se eu fosse um daqueles 3 rapazes que cruzaram com Jesus naquela estrada, eu faria um final para aquela história. E o final que eu daria para aquela história seria, Jesus, ainda assim, eu vou te seguir. Ainda que haja um custo para esse discipulado, eu vou te seguir. Ainda que eu tenha que abandonar toda a cultura da minha época, eu vou te seguir. Ainda que eu tenha que saber que o Senhor é autoridade sobre todas as autoridades, eu vou te seguir, porque tu és o meu Senhor. Por fim, o desafio. Você já teve seu encontro com Jesus? Eu creio que todos nós, ou a grande maioria de nós, está aqui por causa disso. Qual foi sua resposta ao convite dele para segui-lo? Você tem colocado condições ou limites? Você tem dito, olha, eu vou só até aqui. Não me peçam mais do que isso. Não me peçam para me envolver mais onde eu não quero me envolver. Você tem deixado tudo para seguir Jesus? Ou quem sabe até mesmo nessa noite, seja a noite de você ter o seu primeiro encontro com Jesus e de dizer a Ele, Senhor, eu quero te seguir, por causa de tudo isso, eu quero te seguir. E eu quero terminar com vocês orando a respeito disso. Eu queria que vocês ficassem em pé. E como eu disse, essa noite é uma noite de reflexão, então não vamos chamar ninguém aqui à frente. É uma noite onde todos nós precisamos fazer uma oração em resposta. Se você, ao avaliar a sua vida, depois disso que nós falamos, e você identificar em você, poxa, Pé, eu acho que eu estou cumprindo com isto, eu estou disposto, eu tenho vivido dessa forma, a minha resposta tem sido sim. Então a tua oração nessa noite vai ser uma oração, primeiro de gratidão a Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me levado a esse estilo de vida, o Senhor tem me ajudado a entender o que é te seguir, Jesus. E depois você também pode orar dizendo, Jesus, me mantenha nisso, me aperfeiçoe nisso, porque todos nós ainda seremos tentados a negociar essa nossa entrega, a banalizar essa nossa entrega, ou a trocar isso por outras coisas. Então a tua oração vai ser, Senhor, eu quero manter isso na minha vida e melhorar. Mas se você identificou algumas coisas que talvez você diga, olha, eu talvez tenho negociado, eu tenho colocado limites, eu tenho colocado condições, então a tua oração nessa noite pode ser, Senhor, me perdoa, porque eu tinha entendido errado. Talvez eu estava buscando apenas um Jesus que ia resolver os meus problemas, eu não tinha entendido que Jesus é Senhor e Ele me chama para obedecê-lo e trabalhar com Ele na sua missão de plantar o Evangelho. Ele disse ao segundo homem, quando ele disse, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, você vai, anuncia o reino de Deus, e você pode dizer nessa noite, Senhor, me perdoa, porque eu não tenho anunciado o teu reino, eu não tenho me envolvido nesta causa de coração, eu tenho apenas vindo à igreja, buscado oração, a solução dos meus problemas, mas eu não tenho me oferecido como um instrumento para a implantação do reino nesta terra. E a tua oração vai ser, Senhor, me perdoa, mas faz de mim esse instrumento da manifestação da tua graça. Se você reconhece de repente na tua vida que, Senhor, eu não tenho cuidado dessa questão da autoridade na minha vida, eu tenho desrespeitado algumas autoridades, então da mesma forma a tua oração, Senhor, me perdoa e me ajuda. Nós estamos aqui porque queremos seguir Jesus. Quantos estão aqui porque querem seguir Jesus? Então eu estou no lugar certo. Vamos orar desta forma, mas
mas eu não posso orar por vocês. Você precisa fazer a sua oração de reflexão baseado nisso que você ouviu. Então ore a Deus nessa hora, apresente-se a Ele, diga a Ele da disposição, até onde você vai quando você diz que vai segui-lo. Desde o início nessa noite. Não quero viver pra mim mesmo. Coloque as suas duas mãos sobre os corações e declare: tenho que sou, eu te dou. Meu amor, o teu amor tocou meu coração. Quero sempre te exaltar. Como eu te amo, declare. Como eu te amo, amado da minha alma, a minha alma anseia por mais de ti. Como eu te amo, amado da minha alma, a minha alma anseia. Com toda a sua força. Como eu te amo, amado da minha alma, a minha alma anseia por mais de ti. Como eu te amo, amado da minha alma, a minha alma anseia. Como eu te amo, ó. Aleluia. Você pode aplaudir a esse Deus que nós servimos e amamos, em nome de Jesus.